Imagine que você perca um centavo. Você tem R$ 100 em moedas de um centavo na sua casa. Um dia você acorda e resolve contá-las e você descobre que está com R$ 99,99. O que você faz? Quanto tempo da sua vida você gasta para tentar achar esse um centavo perdido? Quanto tempo você gasta pensando nesse um centavo? Se você for assim como eu, você vai deixar para lá e vai tocar a vida, porque o valor é muito baixo. Pois é, foi exatamente um centavo de R$ 100 que a Netflix perdeu de assinantes no último trimestre. E isso foi suficiente para poder a vida dela virar um inferno. As ações caíram 35% e os investidores começaram a questionar se a Netflix tem ou não tem futuro. Eu sou Murilo Moreno, consultor da Sequoia Estratégia e Marketing e professor da ESPM, e eu volto logo depois da vinheta para a gente discutir um pouquinho a respeito do fenômeno dos streamings. Antes de mais nada, eu queria agradecer você que está aqui toda semana comigo no Me Marca na Quarta. Esse programa é feito para você que está aqui no dia a dia me ajudando, curtindo, fazendo comentário, ou seja, ajudando a construir a história do que os grandes diretores de marketing, os Chief Marketing Officers, têm feito não só no Brasil, mas pelo mundo, e como é que eles tomam essas decisões. A ideia aqui é que você possa pegar um pouquinho desse conhecimento, dessa esperteza comercial e aplicar na sua empresa para ter melhores resultados. Para você que ainda não curtiu, para você que ainda não se inscreveu, aproveita o momento. Clica aí embaixo, clica no inscrever-se, clica no sininho para ser avisado de novidades, clica no me dá aqui um joinha, porque é para você que eu faço esse programa e para você que eu estou aqui toda semana falando a respeito desses temas que eu espero que sejam cada vez mais interessantes. Hoje nós vamos falar de Netflix. Na verdade, a gente vai falar do fenômeno dos streamings, que é esse tipo de transmissão de sinal que no caso aqui transmite vídeos, filmes, seriados e que as pessoas assinam e a partir daí passam a ter a liberdade de ver o conteúdo que elas querem, na hora que elas querem, no local que elas querem. Para quem é mais antigo, para quem passou pelas várias versões de, vamos dizer assim, de TV ou de transmissão de programas de TV, é muito interessante perceber que a liberdade passou da mão de quem transmite para quem assiste. Você que tinha TV a cabo até outro dia, podia até gravar os programas, mas você só gravava o programa depois que ele era transmitido. Hoje não. Hoje, um segundo depois que você assinou um canal de streaming, você já pode assistir o conteúdo que você quiser, parar na hora que quiser e voltar a assistir na hora que você também quiser. A Netflix foi a pioneira nesse processo. Na verdade, a Netflix tem como história ou como DNA ser inovadora no sentido geral. Já no início dela, ela passou a fazer um jeito de alugar filmes completamente diferente de uma empresa que era líder de mercado, a Blockbuster, e que ao invés de você ir lá buscar a fita, ao invés de ou o DVD, e ao invés de você ter data para devolver e se não devolvesse pagar a multa, a Netflix criou um processo através do correio em que você podia alugar 3 filmes e só poderia alugar outros filmes no dia que você devolvesse os anteriores. Então, se você ficasse 1 mês, 2 meses, 3 meses, problema nenhum. Mas você estaria pagando a assinatura sem poder assistir novos filmes. Desse formato de aluguel, ela migrou para o streaming. Ela passou a transmitir todo o seu conteúdo através de internet
e você passou a assinar Netflix em primeiro lugar para assistir vídeo, filme, o que quer que seja, no conforto da sua casa. Novidade? Não. Se você pensar bem, as TVs a cabo passaram a oferecer esse tipo de serviço, o que a gente chama de vídeo on demand, em que você pagava um adicional e assistia o filme, o conteúdo que você quisesse, na hora que você quisesse. Qual que é o grande lance ou qual que é a grande diferença da Netflix para as antigas TVs a cabo? As TVs a cabo, elas cresceram cabeando, por isso o nome, ou seja, puxando fio entre a central deles e a sua casa. Isso é caro, isso é demorado e muitas das vezes você quer assinar uma TV a cabo, mas ela ainda não chegou na sua cidade, ou não chegou no seu bairro, ou até ela chegou, mas não tem disponibilidade para te atender. Netflix, canais de streaming não. Eles passam a te atender desde que você tenha uma assinatura de internet. Se você tem um cabo de internet, e hoje a maior parte das pessoas tem, você assina, paga lá uma taxa mensal e todo o conteúdo fica disponível para você 24 horas. É uma revolução que vem quebrando aos poucos as TVs a cabo. Aquelas que são simplesmente distribuidoras de sinal, essas estão ameaçadas de desaparecerem com o tempo. Aquelas que são produtoras de conteúdo e distribuidoras, essas tendem a abrir mão da distribuição e passarem a ser somente distribuidoras de conteúdo e com isso talvez possam até montar os seus canais de streaming. Uma característica do capitalismo é que quando uma empresa descobre um filão novo, quando uma empresa começa a explorar uma novidade e ganhar dinheiro, rapidamente, normalmente, aparecem 2, 3 concorrentes para poder brigar por aquele novo mercado. E é o que aconteceu no mercado de streamings. Pouco depois que a Netflix entrou, a Amazon, aquela livraria digital, aquela livraria na internet, aquela empresa que hoje está para tudo quanto é lado fazendo tudo, criou seu canal, o Prime, Amazon Prime e agora só Prime, e com isso passou a morder lentamente um espacinho desse mercado. Mas vamos combinar, ali no começo tinha muito mercado ainda para ser conquistado, tinha muito país ainda para entrar e a gente viu pouca ou quase nenhuma mudança nem no comportamento da Netflix, nem no comportamento da sua nova concorrente, a Prime. Rapidamente, outras começaram a entrar. A gente pode lembrar que talvez a terceira que tenha pulado nesse mercado, entrado nesse mercado, seja a HBO. A HBO já era um canal que produzia conteúdos próprios e transmitia filmes de grandes estúdios, já tinha toda a estrutura preparada para criar um conteúdo próprio e que ela simplesmente o que ela fez foi abrir um canal de streaming para o conteúdo próprio. Com isso, os conteúdos exclusivos que eram compartilhados ou com a Netflix ou com a Prime passaram cada vez mais a ficarem escassos porque cada um foi montando o seu próprio canal de streaming. Acho que a grande virada nesse mundo é quando a Disney anuncia que ela vai, opa, eu vou fazer o meu canal e o meu conteúdo vai ser só meu. Quando a gente fala de Disney, nós estamos falando aqui de conteúdos como Star Wars, estamos falando de todos os filmes, lógico, da Disney, com todas as Cinderelas, com todas as Moanas, com todos os personagens que eles conseguem fazer. Estamos falando de todos os filmes da Marvel, com exceção do Homem-Aranha. Então, todos os outros personagens, Homem de Ferro, os Fantásticos,
e todos os demais passam a ser uma exclusividade da Disney, e talvez seja esse o momento em que realmente a Netflix começa a ganhar um concorrente de peso, porque ela é basicamente uma produtora de conteúdo entrando no mundo do streaming. Não posso deixar de falar da Apple. A Apple criou ali quase que um pouco antes ou entre a Amazon e a HBO a sua Apple TV Plus. Mas por que eu cito a Apple depois de todo mundo? Porque parece que ela tem um comportamento um pouco diferente, um pouco mais, digamos, elitista. Ela tem feito mais conteúdo próprio, ou só conteúdo próprio, digamos assim, pouca produção, mas com alta qualidade. E para entrar no mercado, o que ela tem feito é dar, quando você compra um celular novo, 1 ano de assinatura grátis. Assinatura também ali no mesmo valor, mais ou menos R$ 9,90, mas que traz, de um lado, menos atratividade porque tem menos conteúdo, do outro, mais atratividade porque os conteúdos são exclusivos. Passado aí toda essa revolução entre 2018, 2019 e até dentro da pandemia, no finalzinho do ano, começo desse ano, mais duas se juntaram a essas todas que estão aí pelo mercado. Primeiro foi a Paramount Plus, que é a antiga CBS revisitada, novo nome, nova cara. Eles descobriram que, opa, CBS nos Estados Unidos funciona bem, mas no mundo a Paramount é mais conhecida por conta dos filmes de cinema, e aí transformaram num streaming, digamos assim, para quem gosta de filmes, principalmente ficção científica. Eles estão muito apoiados nos fãs de Star Trek, eu sou um dos, então já assinei, é lógico. E, finalmente, a Warner Bros., que foi comprada pela Discovery. A Discovery tinha o Discovery Plus, a Warner Bros. Tinha o Warner Bros., digamos, Plus, não sei nem se o nome era esse, mas já existia um canal também de TV por streaming, e juntar os dois conteúdos, fazendo outro grande player com muito conteúdo próprio, com muito conteúdo interessante para quem quer filme e para quem quer documentário, e com isso esse mundo dos streamings começou a ficar excessivamente populado. Para não deixar de falar que o Brasil não tem um representante nesse mercado, a Globo, TV Globo, Rede Globo aqui no Brasil, criou a Globoplay, que no primeiro momento era totalmente gratuito e no segundo momento criou uma versão paga, e essa versão paga tem trazido cada vez também conteúdos exclusivos. Mas por que toda essa história? Por que explicar todos esses concorrentes, né? Porque cada uma dessas que entrou veio para tentar tirar um pedaço daquilo que a Netflix tinha ou poderia ter em termos de crescimento. Estamos aí falando que, mediamente, cada uma está mirando 100 milhões de assinantes, 70 milhões, 60 milhões, 40 milhões. Cada vez os números que são divulgados são menores, mas todas elas estão brigando pelo mesmo consumidor, pelo mesmo espectador. E aí, aquilo que era barato, TV por streaming, no lugar da TV a cabo, começa a ficar caro, quando você tem que assinar 2, 3, 4 ou 5 em cada uma, buscando um conteúdo diferente ou um conteúdo exclusivo. Tudo isso faz com que os investidores, e aí a gente volta lá no começo, por que é que a Netflix perdeu só 200 mil assinantes e a sua ação despencou 35%? Porque o que os investidores estão falando para o mercado é o seguinte: eu não sei se a Netflix tem condições de continuar crescendo como crescia, mas principalmente se, por conta do aparecimento dessas concorrentes todas, desses streamings todos, se ela vai ter capacidade de fazer, criar, filmar, produzir conteúdo próprio e exclusivo tão interessante para manter o interesse pelo seu
streaming. É claramente um sinal de que o mercado que olhava para essa coisa do streaming claramente entusiasmado, passa a ser cauteloso e passa a achar que o mercado está chegando na sua saturação. E tem mais um elemento muito importante para ser colocado nessa mistura de bolo, para entender por que é que o investidor de repente está preocupado se Netflix vai continuar ou não vai continuar sendo a líder do mercado. Netflix, desde que ela apareceu, ela tem um discurso constante, igual, repetitivo, de dizer que eu não vou colocar comercial, eu não vou ter uma versão com comercial, eu sou pura, você assina e eu te entrego um conteúdo de alta qualidade, sem interrupções, sem comerciais, sem nenhum outro interesse. Enquanto isso, as suas concorrentes começaram claramente num discurso de não, eu tenho uma versão paga que é melhor, tem uma versão não paga, ou, desculpa, não paga não, mais barata, que é mais simples, mas que para você pagar menos, você vai ter que aceitar de vez em quando um ou outro comercial. E esse discurso vem multiplicando, crescendo à medida que o mercado tem se tornado mais difícil. A HBO Plus, ela veio da TV a cabo, já não tinha comerciais. Então, ela não foi aquela que rompeu essa história. A história passou a ser rompida principalmente pela Disney, que no finalzinho do ano passado, comecinho desse ano, começou a falar, olha, estou pensando, e anunciou esse ano a criação de um tipo de assinatura em que você pode claramente ter a possibilidade de pagar menos, desde que você aceite ver comerciais entre uma e outra atração. Depois deles, a gente viu o mesmo discurso nas novas, já se veiculou que talvez a Paramount possa ter isso, já especulações, é lógico. Já se falou também da Warner com relação a isso. A Warner claramente já falou, eu vou ter, né? Então o que a gente percebe é que o modelo de negócio vem mudando de um modelo purista, que é você paga e você tem conteúdo exclusivo completamente à vontade porque você está pagando, para um outro em que a minha diferença é que quando você assina o meu canal, o meu streaming, você tem um conteúdo exclusivo e você pode escolher ter esse conteúdo mais ou menos caro, pagando para não ter interrupção de comerciais ou pagando menos, desde que você aceite ter comerciais, e aí os canais vão ao mercado publicitário conseguir anunciantes para poder compensar essa falta de receita. Mas voltando na Netflix, a Netflix que passou aí, desde o seu aparecimento até 15 dias atrás, um mês, falando que não, eu não vou ter versão paga, não, eu não vou ter versão paga, não, eu não vou ter versão paga, de repente surge na apresentação dos resultados, mostra, ó, perdemos 200 mil assinantes, primeira vez desde 2014, perdemos, fazer o quê? 2014 foi a época da criação da Amazon Prime, quando eles baixaram o preço para exatamente não perder a corrida pelos assinantes. Naquele momento a Amazon Prime conseguiu tirar alguns assinantes e por conta disso a gente viu essa queda. E aí, desde 2014 é a primeira vez que eles perdem assinantes, e eles perdem assinantes e ainda anunciam o seguinte: lembra a minha estratégia que era completa, maravilhosa e que eu não ia mudar de jeito nenhum? Pois é, estou mudando, vou ter uma versão com comerciais. Os investidores não gostaram disso. Eles claramente sinalizaram que, opa, eu acho que vocês que estão aí dirigindo essa empresa não sabem para onde que vocês vão. Vocês estão se perdendo com os concorrentes. E isso ficou claro nesses 35% de queda. Pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: e agora? Será que realmente os investidores estão certos? Será que a diretoria, o presidente, o criador
da Netflix está certa, para onde é que vai pender esse mercado? Não é uma resposta fácil. Eu, particularmente, eu acho que a grande virada ou o grande ganhador dessa briga toda somos nós, os telespectadores, os espectadores ou os consumidores. Porque mesmo que os canais de streaming passem a ter publicidade, passem a ter comerciais, e eu como publicitário adoro essa ideia, mesmo que voltem a ter publicidade, ainda assim essa mudança de distribuição do cabo para o sinal via internet nos trouxe, a liberdade de escolher a hora que a gente queria, 2, um menor custo, e essas duas coisas juntas nos fazem ter uma terceira coisa, que é uma evolução em que você passa a ser o dono da sua programação, você passa a ser o dono daquilo que você realmente quer. Será que tem futuro? Será que muda o mercado? Será que acontece alguma coisa de nova? Eu tenho uma teoria de que nós, no futuro, vamos pagar TV por streaming ou canais por streaming por minutos assistidos. Você pode assinar o mês inteiro, você pode assinar o ano inteiro. Quanto mais fiel você for, talvez o valor seja menor, mas você pode claramente assinar e pagar por minutos de transmissão. Talvez seja uma solução, talvez não seja. Eu não sou do mercado, eu não sei, mas se eu tivesse sentado numa cadeira de diretor de marketing de uma dessas empresas, estaria claramente pensando como fazer isso. Netflix, para mim, vai continuar sendo líder, para mim vai continuar sendo forte, para mim vai continuar crescendo e a ação vai voltar a subir. Ela vai, de um jeito ou de outro, resolver o problema de conteúdo exclusivo. Ela tem perdido as oportunidades de comprar os grandes estúdios de Hollywood, mas ela tem feito bastante produção e é dos canais de streaming aquele que tem conteúdos mais diversos de várias partes do mundo. Fico torcendo por cá, espero que você também torça. E por hoje, o nosso papo é esse. Fico satisfeito com você que tem me acompanhado toda semana, que você que tem assistido. Espero que tenha gostado desse Me Marca na Quarta, um pouco diferente. Você que já me segue, você que já se inscreveu no canal, manda o seu joinha, curte aí. Você que ainda não, aproveita o momento, clica, se inscreva, clica no sininho para ser avisado de novos conteúdos. E eu queria avisar para você que a partir da próxima semana a gente muda ainda mais esse canal de comunicação entre mim e você. Nós passamos a ter vídeos curtos, diários, que a ideia é que a gente tenha um papo, uma conversa muito mais próxima, muito mais atual do que a gente teve até aqui. Até aqui eu vim aprendendo a fazer um canal de YouTube e aqui agora ainda não aprendi o suficiente, mas a partir de agora eu conto com a ajuda de outros profissionais para poder fazer um canal que eu espero que seja ainda mais interessante para você. Obrigado pela presença, voltamos a falar semana que vem Me Marca, talvez me marque na segunda, me marque na terça, me marque na quarta e até lá, um abraço.